No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre 5 erros que eu já cometi por aqui no início do cultivo e que acabava matando muitas suculentas. Pode ser que você também esteja cometendo esses erros e por esse motivo você está perdendo algumas aí, principalmente agora no final do ano, né? Nós sabemos que agora a entrada de novembro aí já vem com ela muita chuvarada e uma sequência aí às vezes de dias e semanas de chuva. E sobre o cultivo das suculentas, até suculentas assim, ó, como Francisco Baldi, Sedum Bronze, agora já tende a pegar muito fungo, né? Então, falando em fungo, eu já vou começar então com a primeira dica do vídeo de hoje, do primeiro erro, né, que eu já cometi, hoje eu já não cometo mais, que era deixar as folhas de baixo aqui, ó, mesmo quando eu via um fungo, eu deixava a folha secando porque eu ouvia dizer que tinha que deixar secar, né? Hoje não, hoje quando eu vejo o fungo na folha, eu já retiro ela, mesmo se ela tiver ainda pela metade com vida, eu já retiro, pego essa folha contaminada, coloco numa sacola plástica para depois jogar no lixo. E o que acontece? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim que retira a folha que está seca e deixa ali no substrato, porque ouviu falar que a folha seca também serve de adubo. No caso aqui, ó, quando você pega uma folha manchada da pinta preta e deixa ela terminar de secar no substrato, se caso chover, a chuva vai molhar, vai dar vida para esse fungo e vai espalhar ele para todo lado, porque através da umidade é que ele se espalha para as outras plantas. Então o certo é isso aqui, ó. Você tirar aí uma manhã ou uma tarde e fazer uma limpeza geral em todas as plantas suas, tirando todas as folhas secas e as que estão manchadas da pinta preta, colocou no saquinho de lixo, amarra e joga bem longe aí do seu quintal, das suas plantas. O segundo erro que eu cometi muito aqui no início do cultivo, que hoje a gente não comete mais, era esperar aparecer uma praga ou uma doença para poder ir lá comprar um defensivo. Hoje eu já procuro manter alguns deles por aqui, tanto químico quanto natural, para fazer uma prevenção uma vez por mês. Então eu não espero aparecer a praga. O terceiro erro também era esperar o fungo aparecer para poder tratar ele, né? Então hoje eu não espero ele aparecer, mesmo tratando ele aparece, a gente sabe disso, porque o fungo ele é uma doença e espalha pelo ar, né? Então é importante a gente ter sempre aqui, ó, um fungicida guardadinho, para na hora que aparecer ali a gente realmente ver, a gente já correr lá e atacar aquele fungo com um fungicida, né? Que eu uso muito Fungitor, que eu deixo como dica aqui, um sachêzinho desse num litro d'água, vai lá e pulveriza a planta toda contaminada. O forte fungicida também, como vem escrito aqui na embalagem, ó, ele é bom contra a ferrugem, pinta preta e oídio. Então a gente mantém sempre ele por aqui também, para poder ajudar naquele momento em que a gente está realmente vendo o fungo, né? Para prevenir, a gente coloca aqui algumas caudas caseiras, como a cauda da folha de mamona, por exemplo. E na prevenção também a gente usa muita coisa carbonizada, né? O carvão, que já é o próprio carvão, né? Que já é carbonizado. A gente usa também a palha de arroz carbonizada. Produtos carbonizados normalmente ajudam bastante. E como eu já falei no carvão, o quarto erro que a gente cometia aqui no início do cultivo, que hoje a gente não comete mais, é deixar faltar o carvão, né? Teve momentos lá no início que a gente não usava o carvão, por desconhecer, né, a utilidade dele, os benefícios dele, então a gente perdia muitas suculentas. Hoje a gente já não perde tantas, já não morre tantas suculentas aqui, porque a gente aprendeu os benefícios dele. Um deles é a questão de deixar o substrato bem mais drenante. Outro benefício dele também é fazer aquela caminha de carvão ali em cima do substrato e colocar plantas sem raízes para poder enraizar, que enraiza muito mais rápido. O quinto erro também era que a gente não se preocupava tanto com um substrato muito drenante. A gente fazia ali um preparo, por exemplo, de terra com esterco de gado e achava que as suculentas iam desenvolver bem só naquilo ali, porque era aquilo que a gente conhecia na época, né? Que a gente tinha algumas plantas bem diferentes de suculentas, mas com suculentas é diferente. Então, passado para você os 5 erros, eu vou começar falando um pouquinho aqui, ó, usando essa jade, para mostrar para você na prática como que as plantas melhoram depois que a gente aprende a corrigir esses 5 erros.
Enquanto eu vou mostrando então as suculentas aqui do vídeo de hoje, eu vou falando mais um pouquinho sobre os 5 erros, aquilo que eu fiz, aquilo que deu certo, para você entender que vale a pena. Então, junto com a Jade aqui, eu vou mostrar para você mais umas 12 suculentas que a gente tinha muita dificuldade com elas no início do cultivo. E hoje a gente consegue ter elas aqui, ó, lindonas, crescendo, brotando, desenvolvendo tudo que a gente gostaria que elas desenvolvessem. A Jade, por exemplo, é uma planta que aqui no nosso observar, a gente viu que ela é uma planta que gosta de crescer meio que sozinha. Diferente das outras suculentas, que gosta ali de uma comunidade, de um arranjo, de um vaso cheio, a Jade aqui com a gente, ela desenvolve melhor sozinha. Porque assim, ó, ela vai tomar ventilação no caule e o caule dela vai desenvolver. É uma planta que precisa desenvolver bem primeiro o caule. No início do cultivo, a gente tinha aqui uma vontade muito grande de ter uma Jade grande virando árvore, mas a gente sempre mantinha ela junto com outras suculentas. E aí ela desenvolvia até um certo tempo, depois ela apodrecia o caule e morria. E dava problema nas raízes também, né? E aí a gente entendeu que ela desenvolve melhor num vaso separado. Então, sobre os 5 erros que eu passei para você, a gente pratica tudo nela aqui. A gente tira as folhinhas contaminadas pelo fungo pinta preta, joga fora. A gente mantém ela num substrato bem soltinho, com bastante carvão. Procura manter o vaso dela sempre limpinho, né? Não deixar cair folhas secas ou qualquer outra coisa aqui que vá trazer fungos para ela, aumentar a proliferação de fungos, e ela está indo muito bem. De vez em quando eu pego algumas mudinhas dela, quando eu faço a poda, e coloco aqui para montar alguns arranjos, né? Por encomenda, mas eu já aviso a pessoa que é importante depois colocar ela num vaso separado. Quando tem alguns que a gente deixa por aqui, eu sempre planto elas na beiradinha do vaso para elas tomarem bastante circulação de vento. Bastante ar, né? A segunda é a orelha de Fiona, que também é o mesmo procedimento. Eu procuro manter ela aqui num local bem arejado e manter sempre a beiradinha do caule dela um pouco mais limpa, né? Aqui é porque ela já cresceu, já começou a dar bastante folha, bastante muda e acabou encostando em outras que estavam por perto, né? Mas é da mesma espécie, que é a Jade ou então a orelha de Shurek. E por falar na orelha de Shurek, eu vou usar ela como a terceira do vídeo de hoje também, que eu procuro colocar ela num vaso separado só para ela desenvolver melhor, e eu também percebi que é assim que ela conseguiu ir para frente, né? Porque quem tem essa planta sabe que ela também tende a pegar muito fungo da pinta preta, e aí ela desenvolve até uma certa época, depois ela vai só recaindo, né? Decaindo ali. Mas a partir do momento que eu coloquei ela num vaso separado, então ela tem aqui a rega dela de forma separada. A gente rega ela só mesmo quando o substrato está totalmente seco, e eu mantenho ela num local que ela toma o sol da manhã, que é o que ela gosta, né? É o suficiente para ela ficar com as pontinhas bem coloridas, como a gente gosta, e fica mais bonito, e ela fica bem saudável dessa forma. A suculenta de número 4, que a gente colocou todas as práticas nela também para evitar dela morrer, é a Dionísio, que a gente planta num substrato bem drenante, bem sequinho, com bastante carvão, e ainda coloca algumas lascas de carvão aqui em cima, para poder colocar debaixo das primeiras folhinhas, para as primeiras folhinhas não encostar no substrato, né? A mesma coisa a gente faz com essa daqui, que é a de número 5 do vídeo de hoje, que é a Perle, que também é uma suculenta que não suporta folhas secas no vaso, porque acaba dando muito fungo. E também a gente coloca o carvão por baixo aqui das primeiras folhas para evitar que ela encoste no substrato, porque se ela encostar realmente mela ou pega muito fungo. A sexta suculenta que a gente faz o mesmo procedimento nela é essa daqui, que é a Calea argentea, que também é uma suculenta que, à medida que ela vai crescendo, ela vai secando muito as folhas dela por baixo ali, as primeiras folhas. Então é importante tirar, porque naquelas folhas acaba juntando muita cochonilha. E a cochonilha acaba sugando ali a seiva da planta e tirando a força dela, e por isso ela não desenvolve. Então é bem importante manter ela limpinha. A de número 7 é a metálica, que também a gente tem ela no cultivo até hoje, porque a gente faz de tudo aqui para não deixar nenhuma folha seca nela. E o bom da gente tirar essas folhas secas também é que a planta
ela passa a tomar mais sol no caule e acaba distribuindo ali os nutrientes que tem no caule para a planta toda. E aí ela acaba seguindo a vida dela, né? Porque a gente sabe que essa daqui também é uma planta bem difícil de seguir com a vida dela, se não tomar essas precauções. A capitela eu vou deixar ela como de número 8 do vídeo de hoje, que também é uma planta que, embora dê muitas mudas, é importante a gente não deixar folhas secas acumuladas nela, deixar pedaços de carvão por baixo e manter ela num substrato bem drenante, porque ela também não suporta muito encharcamento. E como eu sei que ela é bem perseguida por fungo, então às vezes eu vou jogar um fungicida numa outra planta, mesmo quando essa daqui não está com fungo, eu aplico um fungicida nela como um defensivo, para manter ela viva. A Fred Ives eu vou deixar ela como a suculenta de número 9 do vídeo de hoje, que é uma suculenta também, que é bem perseguida principalmente por cochonilhas, então é muito importante deixar o vaso dela num local bem aerado, bem ventilado, manter ela protegida aí por um defensivo uma vez por mês, um inseticida por exemplo, e manter o vaso sempre limpinho, tirando as folhas secas e jogando fora. A Punita eu vou colocar ela como a de número 10 do vídeo de hoje, que também é uma suculenta que não suporta ficar em locais abafados e é muito importante também fazer essa limpeza dela de vez em quando, aí, tirando as folhinhas secas de baixo, né? Para ela não acumular folhas secas, porque se ela acumular, qualquer chuvinha que ela toma ou qualquer pouquinho de água a mais que coloca nela, essas folhinhas enchem de fungo e acaba com a planta rapidamente. A Gila, eu vou colocar ela como a de número 11 do vídeo de hoje, que também é uma suculenta que é bem importante que você mantenha ela sempre limpinha, tirando as folhas secas dela e jogando as folhas secas fora. E aqui normalmente não dá para você ver agora porque as folhas são muito grandes, mas por baixo aqui, ó, tem pedaços de carvão apoiando as folhas para evitar dela encostar no substrato. As nossas aqui ficam em locais que tomam mais de 5, 6 horas de sol diário, então cochonilhas elas não pegam tanto, mas elas pegam bem fungo, principalmente em período de chuvarada. Então, principalmente para nós que não temos estufas ou um local totalmente coberto para elas, é bem importante aí que a gente mantenha ela num substrato bem drenante, com o mínimo de matéria em decomposição para não acumular fungos ali, principalmente agora no final do ano, nos períodos de chuvarada. Enquanto eu mostro para você aqui floreiras e baciadas de suculentas que são consideradas mais simples e mais fortes e mais resistentes, eu vou falar para você um pouquinho a respeito da evolução também dos fungos e das pragas. Houve um tempo que plantas como essa daqui, ó, Sedum bronze, por exemplo, a gente nem via praga nessa planta, né? Porém, o ano passado, na chuvarada de final de ano e início de ano, até o Sedum bronze pegou muito fungo aqui da pinta preta. E nós só não perdemos essa planta porque a gente tinha ela espalhada em vários vasos, então aquele vaso que não pegou a pinta preta, a gente conseguiu então salvar a planta e fazer muita multiplicação. Então eu fui colocando ela aqui para todo lado. Então fica aí uma dica extra para você, que é você começar a esparramar as suas suculentas aí para todo lado, porque se der fungo num vaso e por um acaso não der fungo no outro vaso, no período de chuvarada, você tem como continuar a planta como nós continuamos, ó. Se fosse olhar o vaso que pegou o fungo, hoje a gente não tinha nenhuma mais para contar a história. A gente ainda tem porque espalhou ela para todo lado. Esses 5 cuidados que eu passei para você no início do vídeo, essas 5 dicas, os 5 erros que nós cometemos e que a gente deu uma corrigida neles, é justamente para falar para você que tem suculentas que não vale a pena você insistir naquela questão de falar assim, eu vou deixar ela ali para ela se virar. Porque se você realmente fizer isso, ela não vai se virar. Algumas suculentas como essa Lola, por exemplo, ela não consegue se virar em períodos muito grandes de chuvarada. Aqueles períodos ali que passa 5, 6, 7 dias, às vezes 15 dias chovendo direto, né? Então realmente é importante você retirar todas essas, colocar num local ali onde bate o sol da manhã, mas que não bate uma chuva direto nela, né? Só vai chover nela se você realmente quiser deixar ela ali num local que ela tome uma chuvinha ali por 2 dias, por exemplo. Porque a chuva em si, ela faz muito bem para a planta,
mas no caso das suculentas, algumas não suportam chuvarada por muitos dias. Sobre os benefícios da chuva, eu vou conversar um pouquinho mais com você no vídeo de amanhã, mas hoje eu queria só mostrar para você algumas mesmo que não suportam muitos dias de chuva, como esse Aiônio arbóreo aqui, ó, e também alguns cuidados importantes, como retirar as folhas velhas, jogar fora para ele se manter lindão como está aqui. Quando eu separo algumas dicas para deixar aqui no canal, é sempre lembrando que são pessoas que buscam por dicas de como cuidar das suculentas, como cultivar suculentas, porque estão começando no cultivo, né? Agradeço muito a presença de quem está aqui comigo, que já é veterano no cultivo, às vezes tem planta até mais bonita do que as nossas. Agradeço pela companhia dessas pessoas, mas tem sempre pessoas novas chegando, querendo dica porque está começando no cultivo. E para você ter uma ideia, hoje a gente tem aqui esse senécio verde, que é uma árvore, né? Tá bem grande, virou uma árvore mesmo. Mas até com ela a gente teve dificuldade no início do cultivo, porque ela pegava muito pulgão e a gente não sabia nem a diferença do pulgão para o fungo. E muitas vezes eu aplicava alguma coisa nela achando que era fungo e era pulgão. Então é bem importante a gente deixar as dicas e a diferença entre uma praga e uma doença, porque o pulgão, por exemplo, ele é uma praga. Então a gente consegue combater com inseticida. Já o fungo, a gente já não consegue combater com inseticida, tem que ser realmente um fungicida, porque o fungo ele é uma doença. Então o que vai tratar ele é aquele fungicida que vai ser considerado como se fosse ali um veneno, né? Um veneno contra aquela doença, mas um remédio para a planta. Tanto é que quando a gente aplica um fungicida, a planta ela fica bonita horas depois, a gente vê ela melhorando. Eu já comparei aqui algumas vezes, um exemplo para a gente entender melhor, é igual quando você está com uma dor de cabeça, que você sabe que tem um remédio que vai cair no seu estômago e rapidamente você vai melhorar. Aqui, por exemplo, para mim, é a dipirona. Se a minha cabeça doer, assim que eu tomo dipirona, eu melhoro. Então eu já sei que aquilo ali vai me dar um bom resultado. Daqui 5 minutinhos depois que eu tomei a dipirona, eu já melhoro, até a minha cor melhora. A mesma coisa é a planta. Quando você dá um remédio para ela certo, um remédio que vai ser remédio para ela, mas veneno para o que está atacando ela, ela mostra para você minutos depois aquela recuperação. Você começa a ver viço na planta novamente. E você, qual o remedinho que você toma que 5 minutos depois você já está tinindo de novo? Deixa para mim nos comentários aí. E é exatamente o seu comentário que me dá ideias para fazer novos vídeos para ajudar você que acompanha o canal. Porque, por exemplo, um dia desse eu fiz um vídeo aí sobre um substrato e aí uma pessoa comentou assim que por isso que as suculentas dela e a planta dela não estava desenvolvendo, porque ela colocava só terra, ia lá, pegava a terra, né, lá onde ela tinha costume, e fincava a planta ali naquela terra. E a planta não desenvolvia, porque ela achava que era o suficiente, só a terra, né? Então a gente sabe que para algumas plantas, para algumas espécies, só a terra não é o suficiente. No caso das suculentas e cactos, principalmente, é muito importante o substrato, principalmente muito drenante. O nosso aqui, quem acompanha o canal sabe que tem a terra, a casquinha da mamona triturada, tem o isopor também triturado, o carvão e a parte lá do adubo que a gente coloca. Mas se por um acaso você for novo e nova por aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo, no final desse vídeo vai aparecer 2 telinhas. A primeira telinha vai ser a do substrato. É só você clicar nela que você pega a receita do substrato aí bem drenante para ajudar você principalmente agora no final do ano, que não tem como escapar da chuvarada, né? Principalmente a gente que cultiva ela ao tempo precisa ter um substrato muito drenante. As 5 dicas que eu passei para você no início do vídeo é bem importante que você já comece a colocar em prática se ainda não estiver chovendo, porque depois que começa a chover, aí fica muito mais difícil de colocá-las em prática. Se ficou alguma dúvida sobre o vídeo de hoje, sobre o conteúdo, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder o seu comentário, tirar a sua dúvida. E aproveita e deixa aí de onde você assiste, né?
para a gente poder ter uma noção aí até onde chega o nosso conteúdo, as nossas dicas e informações. E falando em comentários, vou deixar um abraço especial para uma amiga especial aqui do canal que pediu para mandar um abraço para ela, que é a Noélia. Ela colocou o comentário dela e no finalzinho do comentário ela colocou: manda um abraço para mim, falo de Jaú, no estado de São Paulo. Então um abraço, Noélia, e um abraço aí para toda Jaú, no estado de São Paulo. E para você que está aqui até agora ao final do vídeo, que gostou do conteúdo, caso não seja inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixa um joinha, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhece e que você sabe que precisa de uma dica também, né? E o importante de você fazer isso, deixar um joinha, comentar e compartilhar, é que o YouTube entende que você gostou e aí manda todo o vídeo para você nas notificações, que é quando você entra aí no seu celular, na sua TV, já aparece ali o vídeo do canal e aí você escolhe se você quer assistir ou não de acordo com o tema que apareceu para você, tá bom? E para você que é meu parceirão, minha parceirona aqui sempre até o final do vídeo, agradeço muito aí pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.